Se um ministro vier a praticar um crime de responsabilidade, a competência originária e exclusiva é do Senado Federal. Só que nós esquecemos de um detalhe, um pequeno detalhe. Nós não podemos descartar a omissão dos deputados federais. Eu explico por quê. Quando a Câmara dos Deputados começou a dar liberdade para o STF, a usurpar as competências, diga-se de passagem, exclusiva do Congresso Nacional. Para que o nosso público possa entender, uma competência exclusiva é aquela que não pode ser delegada em hipótese alguma. Está lá no artigo 49. Então, a partir do momento que um outro poder exerce uma competência da Câmara, do Senado, leia-se, do Congresso Nacional, a Constituição Federal tem um dispositivo lá no artigo 49 que diz o seguinte: Congresso, essa competência sua é exclusiva. Se houver usurpação de competência, você pode editar uma coisa chamada decreto legislativo e ir na contramão desse poder que usurpou a competência. Não precisa acreditar em mim. Está lá no artigo 49, inciso PDL. 11. É o 11. O PDL. Exatamente. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, em nenhum momento se utilizou desse mecanismo. Pelo contrário, exemplo clássico do Daniel Silveira. O Daniel Silveira ele foi preso por ter falado. A fala dele é uma das piores, repugnantes. Mas quem tinha que tratar disso? A própria Casa Legislativa. Ela que resolvesse com o seu deputado, porque a Constituição Federal garante a imunidade. Ele foi baixo, asqueroso, nojento. Mas ele tem uma imunidade. É um deputado, é um senador falando. Mas não fizeram absolutamente nada. Então, pior, né? Votaram pela sua prisão. Mantiveram, exatamente, porque a Constituição diz claramente, se for preso, quem dá a palavra final é a Casa Legislativa. E a Casa deu a palavra final. final. E a Casa endossou. Quando a Casa endossa, o que ela está dizendo? Acabou. STF, não se trata mais de separação dos poderes. Eu não sou mais um freio, eu sou um escudo. Aqui. Vem mandar aqui, não é isso? Eu literalmente vou te proteger, Supremo. Faça o que você quiser. Porque agora a separação dos poderes de Montesquieu cai por terra. Eu tinha que ser um freio, Paulo. Agora eu sou um escudo do STF. Isso serve para todos os deputados e senadores. É óbvio, milhares estão tentando, não podemos generalizar nunca. Mas será que mais de 20 pedidos de impeachment contra o ministro X, e eu vou citar o nome, Alexandre de Moraes, ele tem mais de 20 no Senado. Nada foi analisado. Nada. Nada. Porque cai no colo dele mesmo? Será que não pode pautar? Será que os nossos deputados e senadores, eles não está mais do que na hora de alterar o regimento interno e esvaziar o poder do presidente? Porque é lamentável. Quem pauta a mídia é o presidente da casa. Se o presidente da casa literalmente for amigo do rei, e não importa se o rei é de esquerda ou de direita, ele não pauta. Então é muito simples resolver o problema. Senhores deputados, senadores, vamos alterar o regimento interno para esvaziar esse poder. A pauta estará, nesses casos graves, por maioria absoluta da casa. Acabou. Resolve o problema. Mas nem isso, Marina. Mas, doutor, a grande verdade, a gente tem as assinaturas, por exemplo, suficientes para a CPI de abuso de autoridade na Câmara. Está lá, né? E foi decidido não ser feita. Agora, a gente fez uma entrevista com o deputado Marcon e ele trouxe um número relevante. Nós temos um pouco mais de 100 deputados, de fato, de direita no Brasil. Essa que é a grande realidade. Então, está ali o número entre 130 e 140. Você pode entrar lá no placar quem vota com o governo, quem não vota. Esses números são todos públicos, né? Existe aí o placar do Congresso, existem outros. Então, a grande verdade é que não existe essa maioria hoje para mudar regimento interno, para fazer acontecer, nem a CPI do roubo dos aposentados do INSS. Você quer uma coisa que seja uma demanda mais absurda de direita, de esquerda, de qualquer um. Como é que a esquerda pode ser contra algo como isso? E aí a gente vê a realidade do que você está falando, que é isso, né? As lideranças não querem, os presidentes das casas não querem, as lideranças dos partidos não querem. E Marina, por que será? E exatamente, Adriana, e pegando esse seu gancho, é muito importante que o eleitor de esquerda entenda que todos eles, todos nós, somos um povo só. Só que nós queremos chamar a atenção do eleitorado de esquerda. Olha comigo, só ouça primeiro, veja, abra a lei, analise comigo, acompanha. Se eu estiver falando bobagem, você tem todo o direito de me mostrar, mas na lei, na Constituição. Isso que a Marina apontou é extremamente relevante. Apenas 100 de direita. Quer dizer, a Câmara tem, nós temos 513 deputados e 81 senadores. Somente 100
estão a favor. Então, nós temos 413 pendentes nesse caso aqui. Agora aumentou, vai ser Aumentou, 531, né? O que é lamentável. Aconteceu isso ontem, outra aberração do nosso Congresso Nacional. Que, enfim, que não sabe o que é proporcionalidade, eles não sabem ler, porque literalmente a Constituição fala do mínimo, que é 8 e máximo 70, e é por lei complementar, fizeram corretamente, mas o mais importante é o que está no texto, que todos devem ser eleitos proporcionalmente. Então eles tiveram a oportunidade ontem de corrigir o princípio da proporcionalidade, mas ignoraram, pelo contrário, me corrija. Colocaram medida de urgência, rito sumário. Onde que isso é urgente? INSS, roubo. O nosso presidente vai para a Rússia. E olha que insano, né? Ele foi para a Rússia, e me corrijam, ele foi para a Rússia exatamente por uma data comemorativa, por causa que venceu os nazistas. Excelente, maravilhoso. Não é isso? Não, que venceram os nazistas, né? Sim, mas na Rússia, na né? Rússia. Quem ganhou foi os Estados Unidos. E mais, um homem que abraça e enaltece o presidente da Venezuela, que é a favor... É surreal isso, é insano. Tem um outro tema importante. Vamos adicionar isso, que o presidente Lula e o governo não quiseram transformar o PCC e o Comando Vermelho em terroristas, né? Qual que é o motivo, qual que é a motivação, por que ele quis fazer isso, tendo em vista que esses terroristas, né, brasileiros, essas organizações criminosas, elas praticam terrorismo, elas tiram dinheiro da população, elas matam, elas assassinam, elas sequestram, elas praticam terrorismo, mas o governo decidiu não associá-las. Mas, Paula, se nós olharmos o que está acontecendo com o INSS, e nós vamos talvez pontuar isso, se eu olhar exatamente pensionistas, aposentados, saqueados, literalmente não foi o ex-ministro que fez isso tão somente. É uma organização criminosa dentro da própria instituição. Agora, respondendo a sua pergunta, se literalmente eu tenho uma organização criminosa dentro das instituições, por que eu vou criminalizar e transformar eles em atos terroristas? É óbvio, porque amanhã ou depois, essas pessoas que estão dentro do governo serão tratadas como terroristas. Existe uma teoria alemã que eu adoro ela, mas eu adoro de forma científica, que é o direito penal do inimigo, que não é adotada e não deve ser adotada no Brasil. Sabe como que essas pessoas do 8 de janeiro estão sendo tratadas? Como inimigo do Estado. E quando você é tratado como inimigo do Estado, você não olha mais o fato, você olha tão somente a pessoa. Essas pessoas eram aliadas de quem? Jair Messias Bolsonaro. Então eu vou tratá-lo como inimigo do Estado. Sabe o que o nosso Código Penal diz? Analise os fatos, não a pessoa. Então é por isso que o Estado, e o Estado me refiro ao atual governo, cega, né? Exatamente, não tem interesse de criminalizar. Porque o direito penal do inimigo, sabe o que ele vai dizer? Quem adota, o Brasil não adota, porque nós adotamos a teoria do fato, não da pessoa. No direito penal do inimigo, associações criminosas, crime organizado, literalmente são tratados como inimigos do Estado. E aí sabe o que eu tenho que fazer num Estado desse? Eu tenho que diminuir os direitos fundamentais para dar uma resposta para a sociedade. Faça um parênteses agora. O que está acontecendo com a Dona Maria, o seu José, do dia 8 de janeiro? Os direitos fundamentais deles todos reduzidos. Presos preventivamente, mais de 2 anos, inquérito que os advogados não tiveram acesso. Eles estão relativizando cada vez mais os direitos fundamentais. Então, só para traduzir o que o senhor disse aqui, o que você está falando é os presos do 8 de janeiro são terroristas. Exato. Mas o PCC e o Comando Vermelho, não. Muito bem, Marina. É perfeito, exatamente. Por que eu vou fazer isso? Porque a minha preocupação, eu uso no discurso, eu digo que as pessoas do 8 de janeiro são terroristas. Mas quando eu for atacar na pele, eu falo, não, mas peraí, PCC, Comando Vermelho, terroristas... Não, aí tem que ter o direito humano individual. Exatamente, eu não posso esvaziar os direitos fundamentais, não posso. E mais, tem uma preocupação, porque amanhã ou depois, essas organizações criminosas que estão saqueando idosos, pensionistas, e se eu der o tratamento dessa forma? A mão vai pesar, mas é o que nós esperamos. Nós queremos que a mão do direito pese tanto em desfavor da direita quanto da esquerda. Agora, esse desequilíbrio, essa injustiça... Essa questão do INSS mesmo, que acabamos de citar, só fazendo um parênteses, sim, Adriano, por favor. É lamentável a mídia não especializada não estar dizendo a verdade. O Jair Messias Bolsonaro não sou advogado dele, a minha visão é técnica, jurídica. Ele foi eleito em 2018. Em 2019, ele senta na cadeira e alguém chegou no ouvido dele, tá tendo corrupção no INSS. O cara assumiu dia 1º de janeiro de 2019. Ele vai e me edita, Paulo, uma medida provisória 871, salvo engano, em 2019. Sabe o que essa medida provisória dizia?
dizia exatamente o seguinte, ó, vamos fiscalizar o INSS e pode parar com esse negócio de aprovar empréstimo, dinheiro para associação. Não, pode parar com isso. Tem que ter biometria, documentação, segurança. Por que o Jair Messias Bolsonaro, audiência, fez por medida provisória? Porque ele sabe que se fizesse por lei ordinária ia demorar. Aí sim é relevante e urgente. O que o Congresso fez? E só ele pode fazer isso? A medida provisória tem que ser convertida em lei. Eles converteram em lei, mas vieram com alterações, emendas a essa lei. Nessas emendas tem um dispositivo lá que diz o seguinte, Adriano, legal, vamos derrubar isso e nós só vamos fiscalizar o INSS a partir de dezembro de 2022. Bizarro. Aí em 2023, e estamos em 2024, fala-se em 6 bilhões. A minha conta dá 10 bilhões. Fora o consignado, doutor. O consignado é o mais grave. Sabe por quê, Marina? Grave. Porque no consignado... O empréstimo. Exatamente. O empréstimo... Tem juros. A Dataprev, ela é responsável pelo banco de dados de todos os idosos e pensionistas, os aposentados e pensionistas. Parece-me, claro que isso é questão de investigação, parece-me que a Lei Geral de Proteção de Dados também foi afrontada. Sim. Porque a Dataprev, parece-me, que pegou esse banco de dados e transferiu para essas associações, que transferiu para instituições financeiras. E aí viram uma fragilidade e falou o seguinte, o idoso não tem o que comer, não tem dinheiro para comprar o remédio. Nossa. Faça o empréstimo consignado, joga na conta dele lá 6, 7 mil reais, ele e quando ele ver, ele vai gastando. E vai vir um desconto. É isso que E aconteceu. vou tacar juros ainda. E aí então, nós daqui a estamos- pouco ele pegou 5 na conta dele e tá Virou devendo 15, 100. 20. Empréstimos que É o ele que tá não acontecendo. pediu e não autorizou. Marina, Adriana, Paulo, estamos falando de 90 bilhões somente em 2023. E 2024. E 2024? E esse é restinho em 2025? E detalhe, mais grave ainda, é tão populista e é tão fora da caixinha isso, que o nosso atual presidente, que tinha que estar no país, e principalmente eu espero que alguém do Poder Judiciário comece a conceder, a determinar, principalmente a Procuradoria-Geral da República, que não está sendo tão eficiente como nós esperávamos, porque em outros casos ela é extremamente eficiente. Claro. O presidente que deveria estar aqui conosco, ele se esquece de um detalhe. Ele falou, não, nós vamos restituir, e exatamente falando para a massa, com todo respeito a cada um do povo brasileiro, porque eu pertenço a esse povo, a esse país, eu amo esse país. Mas quando ele diz isso, as pessoas vão pensar, puxa, como ele é bom, ele vai fazer o bem. Só que as pessoas se esquecem, todo pensionista, todo aposentado, procure um advogado e entre com uma ação, porque aquilo que é descontado indevidamente é repetição em débito. Tem que devolver em dobro e corrigido. Mas a gente vai pagar, ele vai devolver. Tudo que o Lula quer, doutor, desculpa, Claro. é isso. É devolver em dobro, corrigido, com o nosso dinheiro. Pra passar de bonzinho? Para passar de bonzinho. E deixar o Passar dinheiro por bom roubado samaritano. com quem roubou. Porque não vai pegar o dinheiro de volta. Já tá falando que ele que descobriu a fraude agora no governo dele. Ele fez um pronunciamento. Ele fez um pronunciamento. É Eles tão fizeram lamentável. isso no Mensalão e no Petrolão, que só foi para frente porque eles permitiram. Como se o Estado fosse deles. E é uma indução, Marina, porque o povo tem que saber que o INSS é uma autarquia federal e ela está atrelada ao Ministério. E quem nomeia todos os diretores, superintendentes e presidente do INSS, quem que é? O presidente. Aí eu abro a Constituição, Paulo, sabe o que a Constituição diz? A Constituição diz que todo ministro de Estado tem que prestar anualmente contas. Então eu pergunto, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quer dizer que você não leu o relatório do seu ministro, você não sabia o que estava acontecendo, porque quem nomeou o presidente, o ministro, os diretores, é você. Então, literalmente, não adianta, porque é sempre assim. Eu não sabia do sítio, eu não sabia disso, eu não sabia de nada. E o país está à mercê de um executivo omisso, à mercê de um poder judiciário que eu não sei o que está acontecendo. Recentemente, um ministro que veio da advocacia, e é o Zanini, eu me refiro ao Zanini, mandou apreender celulares de advogados. O cara veio da advocacia. É claro, se o advogado se excedeu, filmou, falou bobagem, deve ser punido. Mas quando ele faz isso, Adriano, com advogados e jornalistas, sabendo que a Constituição fala que a sessão ela é pública... Imagine se o Sérgio Moro tivesse feito isso. Não, tentou, ele foi contra. Ele durante disse que não poderia ser depoimento gravado do Lula. e o Zanin, né, falou que o Moro estava cometendo um erro. Ele pediu para poder gravar, porque ele queria gravar também a fala. E o Moro disse que já ia ser gravado e não permitiu que outros gravassem. Ele foi contra, ele defendeu tudo isso e depois... Aí, Marina, para e pensa, o juiz de primeira instância, ele fala, se a Suprema Corte faz isso, eu também vou fazer.
Vou aprender o celular. Eu, juiz, vamos imaginar, não sou juiz, não sou magistrado, mas juiz, passei na carreira agora, quero fazer cumprir, o STF pode, está abrindo precedente, a Suprema Corte, que é a guardiã da Constituição, está dando um mau exemplo, então por que os magistrados não podem fazer igual? E é o que acontece, é o que está acontecendo. Não generalizando, Adriano, mas muitos magistrados estão fora da casinha. Está fora da casinha, violando prerrogativas dos advogados. A OAB se manifesta? Se manifesta. Mas, na minha opinião, deveria se manifestar muito mais. Porque a OAB é poderosa. Ela tem um lobby absurdo. Mas não, ela só se manifesta pontualmente. E isso me irrita. E muita gente aqui no chat falando justamente isso. E a OAB, o que a OAB pode fazer? Como a OAB se posiciona? Muitos comentários para o senhor. Eles têm que devolver o dinheiro para o bolso deles. O Brasil hoje está uma festa junina. Excelente entrevista, muito bom. O advogado, o doutor, excelente explicação do professor. Esse cara é porreta, que aula, hein? Olha, depois dê uma olhada por aqui. Nosso tempo, 12:02, né? Estouramos para variar, não tem jeito. Doutor Fábio Tavares com a gente aqui hoje. Siga lá o Instagram do doutor, que ele posta diversos vídeos de assuntos diversos. Fique de voltar por aqui, adoramos a conversa de hoje e todas as explicações aqui, a gente de boca aberta acompanhando. Excelente quarta-feira e até essa próxima, viu? Adriana, Marina, Paula, muito obrigado à audiência e desculpa me estender, Imagina. que eu fico extremamente irritado quando a nossa Constituição é afrontada. Muito obrigado.